Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um informativo aqui do nosso canal. E o dia está findando com um clima pesado demais, porque acabamos de receber a confirmação de que um jovem político importante da direita acabou de perder a vida. E foi um crime cruel, um assassinato brutal, sem piedade. Um político da alta relevância, do alto escalão, foi morto a tiros de forma fria e violenta. E eu vou trazer para vocês todos os detalhes desse crime, desse caso que está abalando as estruturas políticas aqui do Brasil e também do mundo. Esse político, um homem de renome, um nome forte, foi baleado diversas vezes e essa informação chegou há pouco tempo e daqui a pouquinho nós vamos entender melhor o que aconteceu. Não tire os olhos dessa tela, presta bem atenção. E além dessa notícia, pessoal, tem mais uma coisa chegando, uma notícia quente pra gente, tá? Nós vamos falar da temida Lei Magnitsky, uma legislação internacional que agora está pesando forte sobre o Brasil e deixando os ministros do STF com as calças na mão. O Donald Trump, ele acabou de revelar mais dois nomes importantes aqui do Brasil que estão no alvo dessa lei. Então presta atenção nessa notícia urgente, que é uma notícia para desespero do STF. O Trump jogou essa lei, essa bomba Magnitsky, que está pesando duramente nas costas dessa turma do STF. O clima entre eles é de total pânico, medo e desespero. Os ministros do Supremo Tribunal Federal estão amedrontados com essa situação que surgiu lá em Brasília, e eu vou explicar isso tudinho para vocês em detalhes, tá? Outra notícia que nós não podemos deixar de passar aqui: Luiz Inácio Lula da Silva está em desespero absoluto diante de um fato que acabou de ser confirmado. O Lula tem motivos mais do que suficientes para estar totalmente preocupado, Ele está à beira de um colapso por conta dessa bomba que foi revelada e confirmada agora há pouco, tá? E tem mais uma bomba, tá, pessoal? Segura essa. O Eduardo Tagliaferro, que foi assessor direto do Alexandre de Moraes, ele está completamente revoltado e possuído e não está conseguindo se conter de ódio contra o cabeça de ovo. Ele acabou de lançar mais uma denúncia gravíssima contra o Alexandre de Moraes. Esse mesmo Eduardo Tagliaferro, que prometeu tirar Moraes do cargo. Ele disse que vai expulsar Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele acabou de soltar mais uma bomba de proporções enormes contra Alexandre de Moraes. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Nesse vídeo. E vou mostrar o vídeo onde ele explica detalhes, revelando informações importantíssimas, tá? Então, fiquem ligadinhos que essa história vai mexer com muita coisa, tá? Vai abalar o Brasil. E eu vou ser sincero aqui com vocês, tá? Logo no início desse vídeo, tá? O que está prestes a ser revelado é muito mais grave do que qualquer coisa que a gente imagina, tá? É sério, é muito pior do que parece. O que o Eduardo Tagliaferro expôs mostra que tudo que está por trás desse ditador da toga é bem mais sombrio e perigoso do que a gente podia supor, podia imaginar. Eu vou trazer tudo isso e muito mais para vocês agora, nesse informativo, tá? Mas antes, tá, rapidinho, eu quero falar de uma conquista importantíssima que a gente conseguiu de uma forma incrível, Nós alcançamos 1.400.000 inscritos aqui no canal e eu estou realmente feliz, cheio de gratidão por isso. E agora eu lancei uma nova meta: chegar a 2 milhões de cristãos patriotas que defendem o Brasil, unidos nesse canal por essa causa. Eu estou contando com vocês, contando com a sua ajuda, com o seu compartilhamento, com o seu apoio, para que essa família cresça ainda mais, tá? Então venha fazer parte desse grupo forte que luta pelo nosso país e pelos nossos valores cristãos. Aproveita e clica no botão de inscrever-se também, confere aqui embaixo se você já está inscrito ou não aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho pequeno de inscrever-se, não sei qual dos lados que é. É só clicar, tá? Eu sempre gosto de lembrar que se inscrever aqui no canal é totalmente gratuito, tá? Não custa nada. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada que eu postar aqui. Agora preste bastante atenção. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, ganhar uma grana extra com o teu celular, tá? Trabalhando na internet, eu tenho uma dica preciosíssima para você. Tem um aplicativo aí no teu celular que você nem imagina que pode te ajudar a faturar um dinheiro honesto todos os dias. Quer saber como? Fica até o final desse vídeo que eu vou passar todas as informações
para você começar a ganhar dinheiro hoje mesmo. E vamos abrir esse editorial, né, com uma bomba que o Dr. Jeffrey Zecchini soltou nas redes sociais dele, que é sobre um dos maiores jornais do mundo estar acusando o STF de ter aplicado um verdadeiro golpe de Estado na República Federativa do Brasil. Pessoal, segundo uma jornalista dos Estados Unidos, o Supremo Tribunal Federal promoveu um golpe de Estado no Brasil. Esse artigo, publicado na Wall Street Journal, um dos jornais mais respeitados globalmente, essa notícia simplesmente destruiu qualquer vestígio de credibilidade que o STF poderia ter lá fora. Se é que essa corte tinha alguma reputação de fato e se tinha alguma credibilidade, o Alexandre de Moraes acabou de enterrar qualquer resto dela. Eu fico imaginando, meus queridos, os ministros do STF assistindo essas reportagens bombásticas feitas por uma jornalista de peso amplamente reconhecida e seguida nos Estados Unidos e no mundo inteiro, que expõe de forma clara e direta a perda total da confiança no Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. É só lendo e assistindo essa matéria para você entender a gravidade do que está acontecendo. Vamos ver. O cerco está fechando e a coisa está ficando séria para o Brasil. Um dos jornais mais lidos no mundo disse que o STF deu um golpe de Estado no Brasil. Wall Street Journal, um dos jornais mais tradicionais e importantes do mundo, disse: um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. O ministro Moraes está censurando críticos e prendendo oponentes sem nenhum controle político. A matéria descreve com riqueza de detalhes e com perfeição que Alexandre de Moraes está se utilizando da caneta para prender opositores políticos, que o STF deu um golpe político no Brasil. Primeiro, a matéria descreve que o STF cria um suposto ataque aos ministros e à Suprema Corte em 2019, cria um tal do inquérito interminável chamado de inquérito das fake news para fixar a competência do STF, usurpando a prerrogativa de função, investigando pessoas sem prerrogativas de foro. Depois disso, que Lula, condenado em todas as instâncias, em 3 processos por crime de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tem seus processos anulados para ser marionete nas mãos do STF. A matéria é certeira demais. Diz que o STF criou um inquérito ainda das milícias digitais para prender pessoas, prender opositores políticos, silenciar opositores políticos. E chega a dizer que Alexandre de Moraes, inimigo declarado do Bolsonaro, quando à frente do TSE, e me parece que foi exatamente isso que aconteceu, ele favoreceu em tudo o Lula nas eleições. E a matéria só funila e diz que o Brasil segue exatamente o modus operandi da Venezuela e cria um golpe sem armas, sem forças armadas, para prender em definitivo o líder da direita, para dar um golpe em defesa da democracia. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como ocorreu nas décadas 70 e 80, a repentina tomada do poder pelos militares. Os ditadores do século XXI estão copiando Hugo Chávez, que consolidou seu governo tomando o controle das instituições democráticas enquanto era popular e depois prendeu seus oponentes ou os exilou. O problema em Brasília começou em 2019, quando o Supremo Tribunal Federal alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferia o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros. Primeiro instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como iniciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, Antônio Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a designação dos ministros seja aleatória. Pois é. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou de seu dever de disciplinar o tribunal. A decisão do STF em março de 2021 de anular a condenação por corrupção do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2017, que havia sido confirmada 2 vezes em segunda instância, inflamou ainda mais a direita brasileira. Os deploráveis recorreram às redes sociais. O tribunal tentou silenciá-los, mas alguns formadores de opinião populares estavam fora do país e fora do alcance do juízo. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital.
visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo e desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. O descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos, e censurando aqueles com quem discordava. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Não importa o que você pense do Bolsonaro, está claro que a política tomou conta da corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções ao senhor Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Que matéria incrível da Mary Grade do Wall Street Journal. Vejam como o mundo enxerga hoje o Brasil. O Wall Street Journal declarou o Brasil como uma ditadura. E tem brasileiro que ainda não enxerga isso. Meus irmãos e minhas irmãs, o governo dos Estados Unidos está de olho firme aqui no Brasil. Já são dezenas de políticos mandando o recado. Avisos claros dizendo que se alguém apoiar ou proteger as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, vai sofrer sanções duras. Vocês vão entender daqui a pouco a bomba que eu vou trazer em instantes sobre a Lei Magnitsky, que acabou de anunciar mais 2 nomes da alta cúpula do governo brasileiro, do STF, que serão atingidos diretamente por Donald Trump por meio dessa lei. Isso mostra que o Eduardo Bolsonaro não estava falando à toa, falando bobagem. Esses 2 poderosos se tornaram alvos do Trump, igual a Moraes. Eu vou trazer quem são eles daqui a pouco, tá? Mas antes, eu quero mostrar para vocês o nosso querido Rodrigo Constantino, que afirma que o caldo está engrossando para o Alexandre de Moraes e que há ventos de mudanças aqui no Brasil. Preste atenção, os ventos estão mudando e uma reviravolta está acontecendo. E é por isso que as autoridades e ministros estão apavorados com a Lei Magnitsky. Eles têm todo motivo para estarem desesperados, porque olha só a bomba que o Rodrigo Constantino revelou agora. Observem com atenção, veja o vídeo. Mas a reação está vindo em peso, né? Eu na Revista Oeste até usei uma comparação que deu uma certa viralizada, eu tenho que dar os créditos à Flávia. Foi a minha mulher que falou disso outro dia, eu usei sem dar os créditos. Tá que nem Netflix, tá melhor do que as séries da Netflix. O Brasil tá acompanhando de perto essa novela toda para ver quem vai vir subindo o tom contra o Alexandre ou quando vai vir uma nova sanção, tipo Magnitsky para sua esposa ou para algum outro ministro do STF, né? Então, a chapa está esquentando. Hoje nós vimos o Jason Miller falar que não vai descansar enquanto o Bolsonaro não estiver livre, o que significa punir, claro, o seu principal algoz. Vamos lembrar da premissa, das 2 premissas que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo falaram que usam na estratégia deles, e o Eduardo foi convidado para uma reunião com o próprio Donald Trump, né? Isso é algo muito relevante. As 2 premissas são: o Lula vai sempre falar besteira e ele quer o caos, né? Ele é um agente do comunismo, do Foro de São Paulo, e o Alexandre de Moraes vai sempre dobrar a aposta. O Alexandre de Moraes está investido demais em seus crimes. Em poker, a gente diria que ele já deu all-in. Ele não tem mais como recuar. Agora, os colegas têm. Então, a gente começa a ver ventos de mudança, a gente começa a ver na imprensa, aqui e acolá, né, notícias de que não está um clima tranquilo, não está mais aquele oba-oba, não está mais ambiente de piada. Né? Quem vai perder visto primeiro? Segundo a coluna do Lauro Jardim está até mesmo num clima de desespero. Né? O Gayer também postou agora, Gustavo Gayer, que está um clima de traição. Tem um ministro que está pensando em começar a entregar colegas para se livrar da Magnitsky. A Magnitsky é uma bomba atômica financeira. Né? Como ela atingiu só a cabeça reluzente do Alexandre de Moraes e não da sua mulher e dos filhos que tocam o escritório nessa promiscuidade que só o Brasil tem, né, de cônjuges com escritórios que levam várias causas milionárias para o próprio STF, o Alexandre de Moraes e a sua família hoje estão relativamente
imunes, porque ela consegue manter as contas e tudo, e a dona do dinheiro, porque o relógio que ele usa não pode ser comprado com salário de funcionário público, quem cuida do dinheiro é ela, a dona Viviane Bassi. Agora, se essas sanções forem estendidas à família, e a gente leu na imprensa também que se prepara um tsunami familiar, né? Se atingir a família, a esposa e os filhos do escritório, né, do Bassi, advogados, como é que fica a situação da família? É uma situação muito drástica. Né? Normalmente a gente está falando aqui de punições em regimes como venezuelano, cubano, Coreia do Norte, Irã, né, em que eles estão totalmente fechados, já por meio de sanções, e desligados, desconectados do mundo ocidental. Mas essa não é a realidade do Brasil. O Brasil ele quer manter as aparências, as relações, mas a chapa está esquentando. Hoje mesmo nós vimos no Valor Econômico, a Gazeta também já deu destaque, que os Estados Unidos estão abrindo investigação no setor de inteligência sem precedentes para ver o grau de influência da China no Brasil. Agora, fresquinho, acabou de sair, coluna da Mary O'Grady no Wall Street Journal, falando que quem deu um golpe, esse aí é o da Gazeta, prepara investigação inédita sobre o avanço chinês em terras brasileiras, e a Mary O'Grady no Wall Street Journal falando que quem deu um golpe foi o STF. Aquilo que a gente vem denunciando aqui no 4x4 há vários domingos, mas está na boca do povo gringo. Está no Wall Street Journal, deu no Wall Street Journal, o jornal mais sério dos Estados Unidos. Né? Mary O'Grady, que é o board editorial do jornal, especialista em América Latina. Ela que vem denunciando abusos pontuais do STF, mas agora não, agora usou a palavra. Ela até me ligou essa semana, eu não pude atender, depois ela não conseguiu me ligar mais, devia ser para preparar essa matéria. Ela devia querer minha opinião, não sei, mas olha só, golpe! Golpe é uma palavra forte, porque eles usam, né, diante de um espelho, que é o que faz todo comunista. Então, Lacombe, a chapa está esquentando. Existe um clima de ventos de mudança, ventos vindo do norte. Né? Isso está deixando a população brasileira com mais esperança. São ventos alvissareiros. Se vai resultar na queda do Alexandre de Moraes ou não, o tempo dirá. Mas que com certeza hoje aumentaram as chances disso e ele está mais isolado, não resta dúvida. A gente acabou de ver aí, né, o Rodrigo Constantino afirmando que a situação está pegando fogo, e ele trouxe mais detalhes sobre o artigo da Mary Grace, que simplesmente destruiu a reputação do STF lá fora, se é que ainda existia algum resquício de credibilidade internacional. O mais grave é que essa matéria ela foi publicada num dos jornais mais renomados do mundo, um veículo de comunicação que é acompanhado por milhões de pessoas em todo o mundo. Então nós vimos aí um artigo explosivo dizendo, sem rodeios, que o STF deu um golpe no Brasil e tomou o controle do país. É uma acusação extremamente séria que está sendo debatida por juristas internacionais. Esse é um dos assuntos mais quentes do momento. Ainda tem mais. 2 nomes importantes do Brasil foram oficialmente colocados no alvo de Donald Trump para serem punidos com a Lei Magnitsky. Em instantes eu vou trazer essas 2 bombas, essas 2 figuras para vocês. Agora, pensem nessa vergonha. Aonde está a credibilidade do judiciário brasileiro, especialmente do Supremo Tribunal Federal? Essa credibilidade simplesmente desapareceu. Quem imaginaria ver uma jornalista tão famosa nos Estados Unidos e no mundo colocando a reputação do STF no lixo? Isso é gravíssimo. Segundo o Rodrigo Constantino, o Alexandre de Moraes ele está cada vez mais isolado, principalmente agora que mais 2 alvos do Donald Trump foram anunciados. Eu vou detalhar essa história daqui a pouquinho para vocês. Mas antes eu quero falar de um homem que está com sangue nos olhos, sedento por justiça e vingança. Alguém que está disposto a tudo para derrubar o Alexandre de Moraes. Esse homem afirmou em uma entrevista recente, né, no programa da Rádio Auriverde, que eu não lembro, que não importa o quanto tempo leve, ele vai lutar até o fim para tirar Moraes do Supremo Tribunal Federal. E essa pessoa agora esteve com a Ludmila Lins Grilo. Essa pessoa soltou uma bomba gigantesca contra o ministro Alexandre de Moraes. Então presta atenção no que vem por aí. Olha só. Esse trabalho já foi feito. Agora, a parte de divulgação era para ser na quinta-feira agora. Mas eu tinha encaminhado na terça ou na quarta algumas coisas que eu consegui a mais. O material ele também foi certificado por um perito de renome, tá? Para provar que tudo que eu tenho, tudo que estava nesse telefone, de fato não é manipulação, não é mentira, está tudo preservado de acordo com a cadeia de custódia, é um material seguro. Então todo esse cuidado nós tomamos. Agora eu estou aguardando o quê?
Entre hoje aqui na Itália, nos Estados Unidos e no Brasil ainda é sábado, ou seja, estou no futuro, né? Hoje aqui na Itália, na segunda-feira, vai tentar se colocar, a gente vai fazer uma gravação, não vai ser ao vivo, vai gravar o programa, depois vai em rede nacional e internacional, ou até quinta-feira. É isso que eu ouvi, essa foi a última posição que eu tive do meu contato na emissora, se eu não me engano, sexta-feira ou ontem, eu não me recordo. Porque assim, eles falam o seguinte, que sexta, sábado e domingo não é dia para publicação, porque a audiência é muito baixa, o foco do brasileiro é outro. Então, geralmente essas coisas acontecem de segunda a quinta. Mas não depende de mim, não de mim, a minha parte, eu já fiz, tô seguro. É o que eu volto a sempre falar, falo nas redes, falo em entrevistas. Moraes pode fazer o que ele quiser comigo. O material já não está mais em minhas mãos, já está na mão de outra pessoa, que é, no caso, a emissora, e mais gente de minha extrema confiança, e isso, independente de eu estar preso, calado, morto ou vivo, ele vai continuar. Isso vai seguir. E, pelo que você disse, nessa matéria que vai sair por essa emissora, vai haver elementos que você ainda não divulgou publicamente, procede? Sim, isso mesmo. Eu acho que assim, até hoje o que apareceu mais grave que aos meus olhos é com relação à vida. A gente sabe que no direito à vida é o bem maior que existe. E a questão dos presos de 8 de janeiro, estamos tratando de vida. Então aquilo veio agora um pouco mais rápido por conta da gente tentar acelerar um pouco esse processo de anistia, tentar tirar esse povo. Existem alguns que de fato praticaram, muito pouco e mereciam, mas a maioria não merecia, entendeu? Estar no local, não é necessário, na rua, como estavam, não é motivo para estarem presos. E muito menos acusados de golpe, e golpe armado, ali não tinha ninguém com arma. Mas, voltando, em relação ao outro material que vem, é um material mais técnico, jurídico, uma coisa mais grave do que acontecia. São denúncias mais pesadas que vai acontecer em cima do judiciário. Inclusive envolvendo outras pessoas dentro do sistema. Então vamos ter novos nomes envolvidos. Sim. Tem muita coisa, Ludmila. Eu acredito que eles vão trabalhar com 2 pontos específicos, 2 casos específicos que vai dar muito barulho, que os que já aconteceram já eram motivo aí de tocar para frente o impeachment do cidadão, né? Mas o que vem agora, olha, vai se tornar insustentável. Não só dele, como de mais pessoas que não têm a menor condição de estarem no... Nós vimos aí que, segundo o Eduardo Tagliaferro, ele está com documentos confidenciais nas mãos, repleto de provas e evidências muito pesadas contra Moraes. Ele promete que vai expor tudo para a imprensa e para o Brasil e o mundo inteiro. Já tem até uma emissora sob o controle dessas informações, dessa bomba que será lançada. Pelo que ele fala, o que vem por aí vai tornar impossível manter Alexandre de Moraes no cargo de ministro. Ele evita até falar o nome do cabeça de ovo. Mas ele deixa claro que algo gigantesco está prestes a ser revelado a qualquer momento. Uma denúncia tão grave que pode derrubar o próprio Alexandre de Moraes do trono de poder que ele mesmo construiu para si. Agora, qual será essa bomba? Que provas o Eduardo Tagliaferro carrega que tem a força para tirar Moraes do comando do STF? Eu, sinceramente, estou ansiosíssimo para saber, e você, comente aqui embaixo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, presta atenção, se inscreva agora, porque assim que essa notícia estourar, eu vou correr rapidinho, como um raio, para trazer essa informação para todos vocês. Agora eu vou trazer para vocês a bomba atômica que está literalmente acabando com as fundações do STF. Segundo informações que vêm circulando no jornal, Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre são o foco do encontro entre Eduardo Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos, para tratar das sanções aqui no Brasil. Ou seja, meus amigos e amigas, mais 2 nomes da alta cúpula do STF estão na mira de Donald Trump, que vai usar a lei Magnitsky para aplicar as punições e as sanções. O Eduardo Bolsonaro não está de brincadeira, ele não está nos Estados Unidos enganando ninguém. Agora olhem só essa bomba atômica que foi divulgada pelo jornal. Presta atenção, essa história vai mexer com tudo que a gente conhece a respeito de STF. Olha só, Eduardo Bolsonaro discutirá sanções dos Estados Unidos a Gilmar Mendes e Alcolumbre. Olha só, cresce no círculo de Eduardo Bolsonaro, PL São Paulo, a convicção de que o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, serão alvo das próximas sanções dos Estados Unidos. De acordo com fontes não reveladas,
A reunião com autoridades americanas visa discutir possíveis medidas contra ambos. O incômodo com Gilmar Mendes e Alcolumbre tem crescido entre aliados de Eduardo Bolsonaro, que veem nos dois representantes figuras que têm agido contra os interesses do governo, né? E a expectativa é que a troca de informações com os Estados Unidos auxilie na tomada de decisões sobre possíveis restrições a serem aplicadas. As relações entre o Brasil e os Estados Unidos têm sido um foco de atenção, especialmente no âmbito da política, com a possível inclusão de Gilmar Mendes e Alcolumbre na lista de sanções. Nós vemos aí que o Luiz Roberto Barroso, o ex-presidente do STF, até agora escapou dessa aí, foi preservado por enquanto. Mas a coisa não para por aí. E está para se desenrolar uma nova reunião entre Eduardo Bolsonaro e os oficiais da administração Trump, né, lá em Washington. E pelas informações que chegaram de fontes próximas a Eduardo Bolsonaro, Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre estão na mira do presidente Trump por estarem protegendo o Alexandre de Moraes. O clima dentro do Supremo Tribunal Federal está de pânico total. Por quê? Porque já tinham vazado, né, nos jornais que Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso estavam, né, com medo de serem atingidos pela Lei Magnitsky. Se Gilmar Mendes for sancionado, vai ser uma tragédia para o STF. Agora imagina o que pode acontecer, né, com o Barroso se ele for atingido por essa lei, já que ele tem vida nos Estados Unidos, casa, negócios nos Estados Unidos, além de dar palestras na Universidade de Howard. E não para por aí, porque o fogo pesado também está chegando na cabeça do Lula. Uma notícia ruim para o Lula. O advogado de Donald Trump, Jason Miller, partiu para cima do Lula sem dó nem piedade. Vejam só o que essa matéria diz, presta atenção. Assessor de Trump diz que não vai descansar até que Bolsonaro esteja livre. Miller compartilhou reportagem segundo a qual ministros do STF estariam apavorados com a Lei Magnitsky. Estrategista de campanha do presidente Donald Trump e já detido no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Jason Miller declarou nesse domingo, dia 10, que a sua meta é garantir a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Abre aspas, para deixar claro, não vou parar, não vou desistir, nunca vou desistir até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Fecha aspas, escreveu em seu perfil no X, antigo Twitter. Pouco antes, Miller havia compartilhado uma reportagem segundo a qual ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, estariam apavorados com a Lei Magnitsky. A informação foi publicada pelo jornal O Globo com base no relato sob reserva de um político influente que teria acesso direto aos magistrados. E em reação, Miller postou, abre aspas, libertem Bolsonaro ou então, né, fecha aspas, encerrando a frase com um emoji de um alvo, numa alusão de que os ministros estariam na mira da lei que sancionou Alexandre de Moraes em 30 de julho. Não é a primeira vez que o estrategista comenta assuntos ligados ao Brasil. Na última quinta-feira, dia 7, ele comparou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao ex-presidente americano Joe Biden, afirmando que o petista teria cérebro de banana amassada. A crítica surgiu após Lula, em entrevista à agência Reuters, afirmar, né, abre aspas, no dia em que minha intuição disser que Trump está pronto para conversar, não hesitarei em ligar para ele. Em resposta, Miller escreveu no X que Lula é o Biden dos trópicos, fazendo a referência às dúvidas levantadas sobre a saúde física e mental de Biden durante o mandato encerrado ano passado. Olha só, chamou o Lula de caduco, né? O Jason Miller, aquele mesmo cidadão que foi humilhado e detido no aeroporto aqui no Brasil, a mandado do Alexandre de Moraes, agora virou o jogo, né? E esse homem também está com sede de vingança contra o Moraes, né? E ele não está poupando nem o Lula, praticamente detonou o Nine, chamando ele de velho gagá, de inepto caquético, né? Será que é por aí? Eu acho que é por aí mesmo. Para fechar, né, uma notícia que abalou o Brasil e o mundo. Um dos principais líderes da direita na Colômbia, Miguel Uribe, um político respeitado no cenário conservador de direita internacional, foi assassinado a tiros. Dá só uma olhada nessa matéria. Morre Miguel Uribe, pré-candidato à presidência da Colômbia, baleado durante discurso. O senador da oposição ao governo era considerado um dos favoritos na corrida eleitoral e foi baleado na cabeça enquanto discursava em evento em Bogotá em junho.
Ele estava internado e voltou a ficar em estado crítico no sábado. O senador e pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, vítima de um atentado em junho durante um comício em Bogotá, morreu nesta segunda-feira, dia 11, após mais de 2 meses lutando pela vida. A morte foi anunciada pela sua esposa, Maria Cláudia Tarazona, e confirmada pelo hospital onde ele estava internado. É muito triste, né, gente? Infelizmente é exatamente assim que a esquerda age. Eles falam de amor, falam de paz, mas isso está só no papel, só na teoria. Na prática, o que eles realmente querem é o poder a qualquer custo. E se alguém atrapalhar, se for um obstáculo no caminho deles, eles não pensam 2 vezes antes de eliminar a pessoa, apagar, tirar a vida dessas pessoas. É aquele velho esquema, né? Se eu não ganho, você também não vai ganhar. Essa é a verdadeira forma de operar da esquerda, fria, calculista e sem escrúpulos. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu comentário aqui embaixo. A tua participação é fundamental para a gente continuar trazendo conteúdo relevante que realmente interessa a vocês. Compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, em todos os grupos e contatos do teu celular, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E para você que está passando por dificuldades financeiras, querendo aumentar a sua renda, complementar o teu salário, mas você ainda não encontrou uma saída, né? Presta bem atenção. Você conhece a Shopee, né? Pois é, a Shopee, ela está pagando para as pessoas trabalharem com ela sem precisar ter estoque, sem ter mercadoria, sem vender nada para ninguém. Então você quer saber como trabalhar com a Shopee e ganhar dinheiro? Clica no link do primeiro comentário fixado logo aqui abaixo desse vídeo e fala com a nossa equipe que ela está pronta para te mostrar o passo a passo e o caminho para você ganhar dinheiro e te ajudar a transformar a Shopee e o teu celular em uma fonte de renda honesta e segura para você ganhar dinheiro todos os dias, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Nos vemos em um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.